Fala galera do segundo colegial, professor Alf de Sociologia com vocês. E hoje a gente vai seguir a revisão da apostila 1B, tratando alguns exercícios que vamos então utilizar até o final deste mês. Conforme eu expliquei lá na aula de filosofia, temos que ainda concluir a apostila 1B este mês, para não avançarmos desnecessariamente na matéria já para a apostila 2, que fica para partir de agosto. Nós então faremos uma revisão. Lembrando que a apostila 1B de Sociologia trata do tema tanto do marxismo, da filosofia de Marx, Karl Marx, quanto também da antropologia do século XIX e da sociologia brasileira. Eu peguei os dois temas mais importantes para a gente focar no vestibular, que é a filosofia e o pensamento sociológico de Karl Marx e a sociologia brasileira. Então vamos aos exercícios. O primeiro exercício trata do pensamento de Gilberto Freire e o conceito de democracia racial que aparece na sua obra, Casagrande Senzala. Ao mesmo tempo, discutido por um outro sociólogo chamado Florestan Fernandes. Então vamos ao texto. Não existe democracia racial efetiva, onde o intercâmbio entre indivíduos pertencentes a raças distintas começa e termina no plano da tolerância convencionalizada. Esta pode satisfazer as exigências do bom tom, de um discutível espírito cristão e da necessidade prática de manter cada um no seu lugar. Contudo, ela não aproxima realmente os homens, senão na base da mera coexistência no mesmo espaço social, e onde isso chega a acontecer da convivência restritiva, regulada por um código que consagra a desigualdade, disfarçando-a e justificando-a acima dos princípios da integração de ordem social democrática. Bom, o texto do Florestan Fernandes critica o conceito de democracia racial usada pelo Gilberto Freire, afirmando que se os escravos convivem no mesmo espaço social que os brancos, ou se há entre eles algum tipo de convívio social, isso é meramente convencionalista e só serve para reforçar, sobre outras formas disfarçadas, a diferença restritiva, a desigualdade e toda a forma que impede a democracia. Beleza. Florestan Fernandes se refere à ideia de democracia racial, que durante um período foi considerada constitutiva da identidade nacional brasileira. Essa tese era caracterizada pelo quê? Ou seja, no fundo, o que o Gilberto Freire apresentou na sua obra era a ideia de que no Brasil o convívio entre brancos e negros gerou uma sociedade miscigenada e marcada por uma possibilidade maior de integração da cultura branca com a cultura negra. Há, evidentemente, também na obra do Freire uma valorização do negro e da miscigenação, o que são essenciais para a sociologia da época. E até os dias atuais ainda é muito ampla e tem uma contribuição muito grande essa obra do Gilberto Freire. Porém, quando ele trata do conceito de democracia racial, ele acaba gerando uma ideia de que a relação entre brancos e negros foi harmoniosa, foi pacífica, foi construtiva, reduzindo assim a crítica ao racismo, a crítica à violência racial como característica da sociedade colonial até os dias atuais. Então, o conceito de democracia racial pressupõe o quê? Pressupõe uma miscigenação harmoniosa entre os diferentes grupos étnicos constitutivos da nação brasileira. Muito boa essa resposta até, pois ela considera praticamente aquilo que a democracia racial expressa, uma miscigenação harmoniosa entre diferentes grupos étnicos constitutivos da nação brasileira. B. Apregoar que representantes de todos os grupos étnicos deveriam ter representatividade política no âmbito legislativo. Não. A democracia não pressupõe uma representatividade no âmbito legislativo. O conceito de democracia racial pressupõe uma relação harmoniosa entre as raças. C. Promover a denúncia de práticas racistas contra negros, mulheres e indígenas. Muito menos, porque o conceito de democracia ele encobre a crítica à denúncia ao racismo. D. Reivindicar a instauração de processos de eventuais julgamentos dos responsáveis pelo processo de favelização nas cidades brasileiras. Muito menos. E. Defender as candidaturas plurirraciais no processo eleitoral? Também não. Então, o conceito de democracia, como a gente viu, de forma um pouco até exaustiva na obra do Gilberto Freire, é um tema que ele trata e um conceito que ele cria para abordar a ideia de uma sociedade brasileira marcada pela integração entre brancos e negros. E esse conceito, de forma um pouco infeliz, acabou criando uma minimização do racismo e da própria violência racial na sociedade brasileira, que depois será muito criticada por outros autores, como o próprio Florestan Fernandes, certo?
Vamos então ao exercício 2, tá? Que busca tratar aqui ainda do tema em questão. Então vamos lá. Olha o texto também do Enem de 2017. O primeiro exercício era da UEL, perdão. O segundo exercício do Enem. Então vamos a ele aqui. A resolução número 7 do Conselho Nacional de Justiça passou a disciplinar o exercício do nepotismo cruzado, isto é, a troca de parentes entre agentes para que tais parentes sejam contratados diretamente, sem concurso. Exemplificando, o desembargador nomeia como assessor o filho do desembargador B, que em contrapartida nomeia o filho deste como seu assessor. Bom, essa lei, ou essa resolução aprovada no Congresso, no Conselho Nacional de Justiça, dizia respeito à prática do nepotismo, que é emprego de parentes a cargos públicos. Texto 2. No Brasil, posso dizer que só excepcionalmente tivemos um sistema administrativo e um corpo de funcionários puramente dedicados a interesses objetivos e fundados nesses interesses. Texto do Sérgio Buarque de Holanda. O Sérgio Buarque, quando escreve a obra Raízes do Brasil, ele trata principalmente da crítica à chamada cordialidade, a relação entre o público e o privado no Brasil, de forma meio indistinta, a mistura dos interesses públicos com os privados, como os interesses privados estão acima dos interesses públicos. E na prática da administração pública brasileira sempre predominou interesses privados, o emprego de parentes, as vantagens pessoais, o jeitinho brasileiro. Pergunta: a administração pública no Brasil possui raízes históricas, marcadas pelo quê? Ou seja, qual que é a característica da administração pública no Brasil? A corrupção, a vantagem pessoal, a fusão entre o público e o privado, a falta de distinção entre o público e o privado. É isso que caracterizou a administração pública no Brasil. A valorização do mérito individual? Lógico que não, porque não se trata de valorizar o mérito, e sim, a administração sempre buscou atribuir seus interesses aos próprios aliados, aos amigos do rei. B, punição dos desvios de condutas? Não. C, distinção entre o público e o privado, ou seja, separação entre o público e o privado? Não. D, prevalência das vontades particulares, ou seja, predomínio dos interesses particulares? Sim. A E trata da obediência a um ordenamento impessoal, que é o que caracteriza a própria burocracia, Então, não. Falamos então da alternativa D, a prevalência dos interesses particulares. É disso que os dois textos buscaram demonstrar, principalmente a crítica do Sérgio Buarque. Se a gente der uma aceleradinha aqui, a gente faz o exercício ainda 3, que trata do pensamento de Marx. Vou então aqui a pergunta. Com base no texto e nos conhecimentos sobre a concepção materialista da história, o texto, resumidamente, do exercício 3, trata da visão de Marx sobre o materialismo. Lembra que o materialismo é a concepção que pressupõe, que afirma a própria condição do ser humano como um ser que existe a partir das relações materiais de sobrevivência, ou seja, que o trabalho é o fundamento da vida social, que o que fundamenta a sociedade é a infraestrutura da sociedade, ou seja, a capacidade de produção, os modos de produção, o trabalho, as relações de trabalho, as forças produtivas, tudo que existe na condição da economia é o que fundamenta o homem, segundo Marx. Então podemos dizer que a concepção materialista: A, existem leis gerais e invariáveis na história que fazem a vida social retornar continuamente ao ponto de partida, isto é, uma forma idêntica à exploração do homem sobre o homem. Embora haja uma concepção de exploração do homem em Marx, não é de forma idêntica que ela se dá, e não é isso a concepção materialista da história. Tá? B, a mais-valia, ou seja, uma maneira mais eficaz de os proprietários lucrarem por meio da venda de produtos acima de seus preços. Não podemos dizer que a mais-valia define a concepção materialista da história. Ela define o lucro capitalista, mas não a concepção materialista. C, o darwinismo social é a base da concepção materialista? Também não, porque o darwinismo social parte da superioridade do homem branco. E essa é uma outra teoria. Então vamos ficar com a alternativa D, que diz que a partir de intercâmbios da infraestrutura da vida social, infraestrutura significa a economia, desenvolve-se um conjunto de relações que passam a integrar o campo da superestrutura, ou seja, o campo das ideias, com uma interdependência necessária entre elas. O conceito de infraestrutura, em Marx, ele significa as relações materiais. E o conceito de superestrutura significa o campo das ideias. O que Marx quer dizer é que a infraestrutura determina a superestrutura, que a economia determina a forma de pensar, determina as leis, os valores de uma sociedade. E é ela, a infraestrutura, a base material da teoria
que ele quer referir-se como materialismo histórico. Beleza, meninos? Próxima aula a gente segue esses exercícios e semana que vem ainda teremos mais. Um abraço do Alf.